A gente começa aqui por um giro por São Paulo, mostrando tudo o que acontece aqui na cidade de São Paulo, a maior metrópole do país. Bom, vamos mostrar o tempo nesta quinta-feira aqui na capital paulista e também um pouco do trânsito, como é que tá nesta manhã. Olha só, a gente vai seguindo aí com imagens da Avenida Paulista, esse cartão postal de São Paulo, e tem um alerta da Defesa Civil para possíveis pancadas de chuva, de temporais na cidade de São Paulo e em toda a região metropolitana por causa da atuação de uma frente fria. Alerta de perigo, de raios, rajadas de vento e também riscos de alagamento na região metropolitana e também na região de São José dos Campos e também de Campinas. A gente no giro pelo Vale do Paraíba vai trazer para você informações aí da tempestade que atingiu a cidade de Taubaté e fez grandes estragos lá, todos os detalhes no giro do Vale do Paraíba. Bom dia, Fred Júnior. Bom dia, Fabi, a todos acompanhando da notícia, primeira edição, destacando aí as notícias de São Paulo e o trânsito nesse momento também na capital paulista. Zona Sul de São Paulo chegando a 115 km de lentidão, Zona Leste 74 km, o Centro 41 km, Zona Oeste batendo aí 102 km de lentidão e a Zona Norte 48 km. Nos corredores de ônibus, para quem sai do centro e bairro, tá na média, 22 km por hora, tá os ônibus aí andando nos corredores. Já para quem está no sentido bairro centro, melhorou um pouquinho, 19 km por hora também para quem sai do bairro em direção ao centro de São Paulo, Fabi. E Fred, vamos falar desses ataques aos ônibus na Zona Sul de São Paulo, porque pela segunda noite consecutiva, mais 2 ônibus foram atacados e incendiados na Zona Sul de São Paulo, na Avenida Yervan Guidiquian. E a gente acompanha aí todos esses prejuízos para a população, porque 17 linhas precisaram ser desviadas e a gente mostra aí as imagens do ônibus mais uma vez incendiado aí na Zona Sul de São Paulo, complicando a vida do paulistano. E mais do que isso, né? Assusta, né, Fred? Porque imagina você tá dentro de um ônibus e de repente ele começar a pegar fogo. Exatamente. E tem sido a maneira como têm atuado os criminosos, mandando as pessoas descerem do coletivo do ônibus, motorista, cobrador e os passageiros rapidamente também, da mesma forma, o ônibus é incendiado. E dessa vez, nesta quarta-feira, 2 ônibus foram incendiados na Avenida Yervan Guidiquian, na Zona Sul de São Paulo, e ainda outros 2 coletivos foram depredados nesta mesma região. E as chamas rapidamente tomaram conta do ônibus, eram da empresa Mobibrase e operavam pela linha 517510, Balneário São Francisco, Praça da Sé. Outros 2 coletivos, esta empresa A2 Transportes, foram depredados. Os veículos operavam as linhas 5759 Parque Primavera, Metrô Conceição, e o 575210 Vila Missionária, Metrô Conceição. O terceiro ônibus teve a chave retirada, mas foi deixado aí no local depois a chave deste veículo. A operação, segundo a SP Trans, já está normalizada. No início da manhã desta quinta-feira, mais 17 linhas de ônibus foram aí desviadas, exatamente em virtude desses ataques. Mais um, é o terceiro ataque em 2 dias aqui em São Paulo. Segundo informações ainda sendo investigadas pela polícia, seria um revide devido a uma morte de uma pessoa numa viela na Zona Sul de São Paulo. Já a SP Trans não pensa dessa maneira, trata como ataque criminoso e vai naquela linha que a gente estava falando ontem também, né, Fabi, em relação a essa dúvida. Quem vai operar as linhas da Zona Sul de São Paulo, já que a Transwolf, que cuidava das linhas, de muitas linhas desta região, acabou sendo retirada pela prefeitura, descredenciada em virtude da investigação de possível elo aí com crime organizado. E um dos motoristas que teve aí o ônibus incendiado, ele relatou na polícia que ele não conseguiu nem tirar os documentos e nem o celular de dentro do próprio ônibus, porque realmente ele foi arrancado do ônibus por cerca de 20 homens. Esse caso está sendo investigado pelo 11º Distrito Policial. A gente aguarda aí, então, os esclarecimentos da polícia com relação a esse caso, né, Fred? Porque a população sai de casa de madrugada para trabalhar
como esse motorista também que estava trabalhando e infelizmente aí é abordado por bandidos. Ele não conseguiu nem parar o ônibus, ele teve que descer rapidamente, o ônibus ainda se locomoveu sozinho, sem ninguém, pegando fogo, atingiu um poste e ainda um salão de beleza que estava lá instalado no bairro, que aliás ficou sem luz por um bom tempo em virtude desse ataque criminoso ao ônibus em São Paulo. A gente segue acompanhando esse caso e trazendo todas as informações para você. Agora a gente vai falar de crise hídrica em São Paulo e por conta desse problema realmente que pode afetar o abastecimento aqui no estado de São Paulo, o governo do estado lançou uma campanha que é a relação com uma ação imersiva na linha 4 amarela do metrô. Os trens todos foram envelopados com imagens reais do sistema Cantareira dentro da campanha. Gota por gota, mais do que nunca. A iniciativa alerta para a pior seca dos últimos 10 anos. Segundo o governo, já foram economizados 83 bilhões de litros de água com a gestão noturna de abastecimento que está em andamento. E o plano é de 25 bilhões em investimentos estruturais. O objetivo é evitar o desabastecimento na Grande São Paulo e por isso essas campanhas aí estão sendo divulgadas na linha 4 do metrô. A gente mostra aí, são imagens do sistema Cantareira que foram colocadas dentro aí do metrô de São Paulo justamente com relação a esse problema da crise hídrica que afeta aí o estado de São Paulo. A gente sabe que tem regiões, né, Fred, que tem mais aí a falta de água, muitas regiões estão passando aí por essa redução da água durante a parte noturna, mas a gente espera que a gente consiga aí superar esse problema. O nível de alguns reservatórios subiu, só que ainda não é o ideal, né? E ao mesmo tempo a Sabesp continua com o seu rodízio de água após as 18 horas, cortando aí a possibilidade de água para as pessoas, até para se fazer uma manutenção forçada em relação à continuidade de se continuar se poupando água. Então, à noite ainda continua o rodízio da Sabesp, voltando às primeiras horas da manhã até o fornecimento de água estabelecido. Agora, Fred, tem uma pergunta para você. Mande, vamos lá. O que você faria com 72 milhões de reais? Olha, se você perguntasse no dia que eu ganhasse, estaria a cadeira vazia aqui sem resposta. Não estaria mais por aqui. Mas eu pensaria com certeza em investir o dinheiro muito bem em imóveis, em coisas que você pode continuar, aumentar o seu patrimônio. Bom, esse prêmio será sorteado hoje às 9 horas da noite no Espaço da Sorte da Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser feitas até às 8 horas da noite em lotéricas ou pela internet. O sorteio será transmitido ao vivo, então você não pode perder essa possibilidade, essa oportunidade aí, quem sabe, de fazer igual o Fred, me abandonar. Amanhã se tiver a cadeira vazia, porque eu estou no bolão, viu, Fabi? Já adianto. Ele também disse que dá um adeus. Isa, você fica comigo. Bom, quem sabe eu serei a grande vencedora, também não estarei aqui, né? Mas eu tenho um compromisso com você de trazer informação. Não sei se divulgaria que fui eu a vencedora. Você divulgaria, Fred? Não falaria nada. Estaria bem feliz, irradiante, mas ficaria em silêncio. Muito bem. Olha só, essa é uma oportunidade aí com esse prêmio de 72 milhões de reais. Nada mal para começar o ano, já que o ano começa a partir de hoje, né? Começamos aí, encerramos o carnaval, quarta-feira de cinzas já foi. Nada mal começar o ano assim. Mas uma outra forma também de você poder começar o ano de realmente bem com a vida são as oportunidades de emprego que estão sendo realizadas no SIC Feitiço, com 70 vagas para limpeza hospitalar, serviços ligados ao metrô e hortifruti. É necessário ter mais de 18 anos, ensino fundamental, e as entrevistas acontecem até o dia 25 de fevereiro. A gente está vendo aí, imagens para você que aí que busca emprego. No CAT São Paulo também existem diversas possibilidades de emprego, vagas que são divulgadas semanalmente pelo CAT aqui em várias regiões da cidade de São Paulo. Toda segunda-feira a gente traz aqui um representante da secretaria trazendo as vagas para você.
E é só entrar no portal do CAT, né, Fred? Portal do CAT, ou presencialmente ou virtualmente, você pode entrar no portal do CAT e ver as vagas disponíveis. E nós trouxemos aqui no Cidade Dentro da Cidade, são 200 vagas para as lojas americanas, agora no período da Páscoa. Então, não precisa de experiência, é só o ensino até o colegial, né, o completo, o segundo grau completo, e você não necessita experiência no comércio. E dependendo se você tiver boa comunicação, você ser um cara proativo, você pode ser selecionado no dia, não vai ter que esperar uma ligação, olha, ligamos para trazer o resultado para você. No mesmo dia, você pode ser aprovado para trabalhar. Aí são 200 vagas, então, nas lojas americanas, com possibilidade de contratação efetiva. Esse é muito bom, a possibilidade aí de contratação posteriormente. Outra vaga de emprego, né, disponível aí no CAT, e é emprego temporário, mas para você que gosta de música, tem a oportunidade de emprego também para as vagas temporárias para o Lollapalooza. Então, quem quer curtir o festival? A gente sabe que esses festivais são caros, né? São muito caros aqui no Brasil. Então, fica aí essa possibilidade também. Corre até um CAT, pega todas as informações, leva a sua carteira de trabalho, toda a documentação certinho. CPF, RG, carteira de trabalho pode ser a física ou a digital. Muito bem, Fred, muito obrigada pelas informações. Agora a gente segue aqui com a viagem do presidente Lula à Índia. O presidente Lula, que visita aí Nova Delhi, na Índia, ele participou da cúpula sobre o impacto da inteligência artificial. Ele defendeu a governança multilateral e ele disse o seguinte: se poucos controlam os algoritmos, não é inovação, é dominação. O presidente alertou para o risco de manipulação eleitoral, ampliação de desigualdades e o uso de IA e desinformação, e também o uso de armas autônomas. Segundo Lula, 2 bilhões e 600 milhões de pessoas ainda estão desconectadas no mundo digital. Brasil e Índia estabeleceram meta de elevar o comércio bilateral a 20 bilhões de dólares até 2030. Em 2025, o comércio entre os dois países atingiu 15 bilhões de dólares, o que foi um recorde histórico. Bom, a gente acompanha aí essa visita que, com certeza, são dois países emergentes que têm várias negociações que podem ser satisfatórias para os dois lados. A gente sabe que no setor também de medicamentos é uma das negociações que o presidente Lula deve fazer nesta visita à Nova Delhi, na Índia. A gente segue aqui com o balanço do carnaval nas rodovias federais. A Polícia Rodoviária Federal registrou queda nos principais indicadores. Foram 1.827 flagrantes por embriaguez, uma queda com relação a 2025. Foram registrados 1.095 acidentes, 1.195 pessoas ficaram feridas. Foram fiscalizados 274 mil veículos e realizados quase 100 mil testes de alcoolemia. O número oficial de mortes ainda não foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal. A gente acompanha aí as imagens de algumas dessas blitz que aconteceram nas principais rodovias do país, mas a gente comemora porque queda de acidentes e queda também do número de pessoas que perderam a vida nas estradas durante o feriado é sempre positivo, né, Fred? Muito importante, a gente vê sempre essa época de festas, né, carnaval, final de ano, muitos acidentes, né, envolvendo a imprudência, inclusive do motorista, somente ultrapassagem proibida, né, em relação a esses acidentes são trágicos, ou até mesmo acidentes envolvendo caminhões, né? A gente sabe que muitas estradas ainda necessitam de um cuidado maior em relação ao asfalto, mas muitas delas já foram melhoradas, né? E há a condição para que o motorista tenha tranquilidade e dirija em segurança. As operações também visam a tirar da rua também aqueles que estão alcoolizados, carros que não teriam condições de estar circulando nas estradas pelo Brasil. Então é muito importante esse trabalho e a diminuição é um fato a ser comemorado. Bom, ontem a gente falou de carnaval aqui com a grande vencedora do Carnaval de São Paulo, a Mocidade Alegre. A festa na quadra Mocidade Alegre foi durante toda a noite de ontem, mas a gente sabe que quem comemorou ontem e muito
foi a Viradouro, no Rio de Janeiro, saindo aí como a grande vencedora do Carnaval do Rio. O Carnaval do Rio que foi muito polêmico, até por conta do desfile da escola de samba. Essa é a da Mocidade, as imagens da Mocidade. Vamos com as imagens da Viradouro, que tem a atriz Juliana Paz, que foi a rainha da bateria. A gente vai seguir aí com as imagens. Ela que voltou ao carnaval, né? Ela tinha aposentado do carnaval, retornou e foi pé quente. Pé quente. Ela tá aí nas imagens ao lado do mestre Cissa, que foi o grande homenageado do carnaval. Foi aplaudido por todas as escolas de samba nessa homenagem. Ele que faz parte aí do carnaval carioca, do carnaval brasileiro, e como ele mesmo falou, né? O maior carnaval do mundo. Foi assim que ele destacou. Eles acompanharam aí a apuração e foi um momento de muita alegria, justamente aí por conta dessa vitória da Viradouro. Juliana Paz, que voltou ao sambódromo aí, depois de 17 anos, olha só, ele erguendo a taça aí. E agora a gente vai falar dos destaques do figurino de Juliana Paz, que brilhou, estava maravilhosa na avenida, e ela pela primeira vez usou um figurino exclusivo, criado pela Dolce & Gabbana. Vamos ver os detalhes de novo aí desse figurino da Juliana Paz, que é um sutiã adornado aí com coração, bordado com cristais e micro miçangas. A peça tornou-se um dos destaques realmente da noite, pela delicadeza e também pelo efeito, né, visual que toda essa fantasia aí de Juliana Paz com a assinatura de Dolce & Gabbana. Nada mal, né, Fred? Uma fantasia de milhões também. Aliás, né, a Juliana que volta aí ao carnaval, né, um ícone em relação à Viradouro, né, que conseguiu aí com enredo Pra Cima Cissa, que exaltou a vida do Moacir da Silva Pinto, o mestre Cissa, 69 anos, comandante da bateria, e ele que fez o convite à Juliana Paz para retornar ao carnaval, e ela aceitou prontamente. Ela até falou da característica física do mestre Cissa em relação ao pai dela, e que ela tem esse sentimento, esse carinho, como se fosse um segundo pai, e por isso ela aceitou o convite e deu muito certo, né? O mestre Cissa fez o convite, foi homenageado, e ela como rainha de bateria e a Viradouro aí campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. Fica aí o parabéns à Viradouro e também a todas as escolas de samba, porque a gente sabe que esse é um momento tão importante. Eles passam aí o ano se preparando para esse grande desfile. Lógico, todo mundo quer ser campeão, mas eu acho que a conquista já é levar realmente essa grande festa aí para a avenida. E fica aí o preparativo, porque 2027 já tá logo ali, não é? Já começou, o pessoal já estudando enredos aí, né? Lembrando que a Beija-Flor ficou na segunda colocação e a Isabel em terceiro, e foi rebaixada a Acadêmicos de Niterói com 264,6 pontos, aí rebaixada a Série Ouro do Carnaval. Muito bem. Agora, se você tem voo para a Argentina ou espera alguém que vem da Argentina, cuidado. Uma greve na Argentina cancela voos em Guarulhos. Mais de 20 voos foram cancelados no Aeroporto Internacional de Guarulhos devido à greve geral contra a reforma trabalhista do presidente Javier Milei. A paralisação afeta aeroportos como Buenos Aires e também o aeroporto de Mendonça. A gente tem umas imagens aí dos aeroportos aí. Esse é o presidente da Argentina, Javier Milei. Por conta aí desta paralisação, a proposta prevê ampliação da jornada para até 12 horas, flexibilização de contratos e limitação de greves. Companhias como Aerolíneas Argentina, Latam e Gol estão sendo afetadas. A gente sabe aí que 20 voos até o momento já foram cancelados por conta desta paralisação na Argentina. Ainda com relação às notícias do mundo, prisão de Andrew abala a monarquia britânica. Andrew Windsor, ex-príncipe e duque de York, foi preso nesta quinta-feira na Inglaterra. Ele é o primeiro membro sênior da real família britânica detido nesta história. A prisão ocorreu no âmbito das investigações do caso Epstein e por suspeita de má conduta em cargo público. O rei Charles III declarou preocupação profunda e afirmou apoio integral às investigações. Onde vamos parar, Fred Júnior, se até o príncipe, que não é mais príncipe, o ex-príncipe,
está envolvido nesse grande escândalo mundial. Aliás, que tem tudo para ter mais nomes envolvidos, né? Os arquivos vão sendo colocados à disposição, né? A gente vai aparecendo mais nomes. Agora o Príncipe Andrew, ou ex-Príncipe Andrew, no dia do seu aniversário, quando ele completa hoje 66 anos, ganhou um belo presente. Oi, que presente. Talvez um presente para a sociedade, né? Porque esse caso realmente precisa ser investigado. É um abuso de mulheres, um abuso de crianças, inclusive, com relação a esse caso do Epstein. E como bem disse e colocou o Fred, outros nomes e nomes importantes do cenário mundial devem aparecer nessas investigações. Tem muita gente aí com medo. Tem. Né? Aliás, tem aparecido, por exemplo, fotos do ex-presidente Bill Clinton. É realmente algo. E a Hillary Clinton reclamando que precisa aparecer mais arquivos, né? Cobrando o Trump disso. Já tem que tomar cuidado. Até Donald Trump está bem envolvido com relação a essas investigações. A gente aguarda aí o desenrolar e você fica aqui sempre muito bem informado com todas essas notícias. Fred, como é que está o trânsito? Só para a gente fechar esse quadro aqui de São Paulo, vamos dar uma olhada de novo se teve alguma alteração ou se as pessoas ainda estão em ritmo de carnaval. Olha, o trânsito na Zona Sul segue pesado, Fabi, mas diminui um pouquinho. 115 km de lentidão, chegou a bater 160 já na manhã desta quinta-feira. Na Zona Oeste, 102 km de lentidão. Na Zona Leste, 74, aí sim houve um aumento na Zona Leste de São Paulo. Zona Norte caiu mais um pouquinho, 48 km de lentidão. E o centro, 41 km de lentidão. Já nos ônibus, os corredores centro e bairro, tá a velocidade média, que é em torno de 22 km por hora. E no bairro centro aumentou um pouquinho, 19 km por hora, mas ainda sinal amarelo, que há o ande para o subir e descer de passageiros. Mas não é aquele trânsito tão caótico, porque a quinta-feira dizem que é a nova sexta, certo? Exatamente. Então, normalmente o trânsito realmente é muito pesado, mais intenso. Eu acho que deu uma diluída aí por conta do feriado. Que emendou aí, porque já que a escola volta quinta e sexta, a gente teve um pouco de dar uma emendada para voltar só na segunda, oficialmente. Ou alguém que já está contando com a Mega Sena no bolso, viu, Fred? Pode ser também. Haja otimismo, né? Haja otimismo. Bom, esse foi o Giro de Notícias por São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com o jornalismo regional, o grande diferencial da Guardiã da Notícia aqui para você.